E aí, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, missionário Vini Silva aqui com mais um vídeo. Eu fiz um vídeo falando sobre a morte do Papa Francisco lá no meu outro canal, que é o Vini 7 Política. Se você não é inscrito, se inscreva lá. É só botar no YouTube, Vini 7 Política, é tudo minúsculo e junto, e você entra no canal de política e se inscreva lá, acione o sininho. E eu falei que aqui, no canal Missionário Vini Silva, eu iria falar sobre as profecias sobre os últimos papas. Então, nós temos dois videntes, podemos dizer assim, que falaram sobre isso. Primeiro foi Nostradamus, né, que todo mundo já ouviu falar nele, que foi um vidente francês lá do século XVI, que também era judeu e era profeta. E depois temos as profecias de São Malaquias, que foi um profeta lá do período medieval, do século XII, bem mais antigo, né? Um irlandês, e ele também fala sobre isso. Tem algumas coisas que eu botei aqui, para não esquecer. Por exemplo, nós tratamos o que. Eu não vou me aprofundar muito, o intuito do canal aqui não é eu falar para pessoas que conhecem o assunto, que são formadas no assunto, que pesquisam, e sim para leigos, para o senso comum, para que você possa entender de uma maneira simples, né, sem muita informação, porque isso faz a gente acabar esquecendo. Então, Nostradamus, que foi um vidente do século XVI e acertou muitas coisas, ele era judeu, né, e francês. Então, ele diz na obra dele, As Profecias, lá de 1555, ele diz assim, ó: pela morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dele será dito que ele enfraquece a sua sé. Sé seria o Vaticano, mas permanecerá sentado por muito tempo em atividade severa. Então, muita gente entende que o próximo Papa será alguém mais novo, que vai trazer mudanças mais significativas e mais severas à Igreja Católica. E as profecias de São Malaquias, que, como eu disse, foi um bispo irlandês do século XII, ele indica que o Papa Francisco pode ser realmente um dos últimos papas da Igreja Católica antes da destruição de Roma. E eu vou falar já já, porque a Bíblia, aí sim, essa a gente pode dar 100% de crédito, ela fala também na destruição de Roma num só dia. E como é que Roma pode ser destruída num só dia? Por uma guerra, por um ataque, por um terremoto. Tem várias maneiras de se destruir uma cidade pequena como o Vaticano em um dia. E São Malaquias ele diz assim, ó: o último Papa será chamado Pedro Romano, Petrus Romanus, e que Roma será destruída. E aí, essa profecia de São Malaquias, eu fico mais atento a ela porque ela bate com a Bíblia. E que Roma será destruída. A profecia descreve os 112 últimos papas. E a partir dele, o 112 seria o Francisco, que morreu agora. E muita gente interpreta realmente que isso aí é unânime entre os teólogos, que seria o Papa Francisco, seria o Papa do fim do mundo. Não que seria não é o fim do mundo, que o mundo vai acabar, mas é o Papa do Apocalipse, dos últimos tempos. Então ele disse assim, ó: na perseguição final da Santa Igreja Romana, sentar-se-á Pedro o Romano, que pastoreará suas ovelhas em muitas tribulações. E quando essas coisas terminarem, a cidade das 7 colinas, que é Roma, a Bíblia fala disso, será destruída e o terrível juiz julgará seu povo. Quem seria esse terrível juiz? Seria Deus, né? Então, segundo essa análise, o Papa Francisco ele está relacionado a Pedro. Agora, aí tem alguns entendimentos. Uns dizem que o Papa Francisco seria o último Papa antes de vir o próximo, que seria o Papa do Apocalipse. Por quê? Mas ele não chamava Pedro, mas
ele escolheu chamar Francisco em homenagem a Francisco de Assis. E Francisco de Assis ele chamava Giovanni di Pietro. Então, muita gente diz Giovanni di Pietro de Bernardone. Então, muita gente acredita que o Papa Francisco seria o último Papa antes do realmente, seria o penúltimo, no caso, né? Que o último seria, no caso, ele seria o último, mas eu creio que não, que ele seria o penúltimo. É chamado de Papa Negro porque ele é jesuíta, era jesuíta, e jesuíta se veste de preto. Outros dizem que o próximo Papa será um Papa africano. Então, tem muitas visões sobre isso. Mas eu prefiro entender que ele é o penúltimo e que o último possa ser algum Papa romano. Eu não acredito que eles vão escolher outro Papa latino, né, seguido. Então, essa profecia de São Malaquias e de Nostradamus dá a entender que 112 seria realmente Francisco. Mas o Francisco pode ser atribuído a Pedro Romano, porque ele pegou o nome de São Francisco de Assis, que era Giovanni de Pietro, mas ele não é romano, ele é argentino. Então, nós temos que ficar atento a isso, se o próximo Papa, que ainda não foi escolhido, se ele for realmente um romano, e se ele escolher um romano e ele usar o nome de Pedro, então com certeza ele será o Papa profético de São Malaquias e de Nostradamus, que será o Papa do Apocalipse. Agora, o que meu grupo, né, da Faculdade de Teologia na época, acreditamos, eu conversei com eles ontem, a gente conversa pelo Zap, o mais importante é o que diz a Bíblia, porque a Bíblia não erra. E a Bíblia fala do oitavo rei. E muita gente não entende essa passagem de Apocalipse 17. E ainda mais se comparando aqui com as profecias de Malaquias, que fala do Papa 112, o 112º. Aí uns perguntam, como me perguntaram, é 112 ou é oitavo? Aí a Bíblia fala do oitavo rei. Vamos entender aqui, muito rapidamente, o que fala em Apocalipse 17, a partir do primeiro versículo. A descrição da grande meretriz. Por que a Bíblia chama a Igreja Católica Romana de a grande meretriz? Porque uma meretriz, ela se prostitui. E a Igreja Católica Romana, profeticamente falando, ela se prostitui com os reis da terra, os presidentes, os primeiros ministros, troca de favores. Devemos entender que o Vaticano também é um Estado político, que o Papa não é só o líder espiritual da religião dele, mas também um chefe político. Então diz assim, Apocalipse 17, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, falando a João, venho mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Escarlate é vermelho, né? Aquele vermelho vivo. A besta repleta de nomes de blasfêmias, nome de imagens, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. Qual a única religião do mundo, do planeta, onde os seus principais líderes se vestem de púrpura, que é roxo, e de escarlate, que é vermelho, né? Aquele vermelho vivo? É Roma. Os cardeais se vestem daquele vermelho vivo e os bispos de roxo, de púrpura. Então ele diz aqui, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro. Nós vemos lá que o Papa, não Francisco, mas todos os anteriores, usava anel de ouro, cordões de ouro, taças de ouro. Então diz aqui, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, que é o cálice que os papas usavam,
transbordante de abominações e com a imundícia da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. Babilônia é o nome espiritual que se dá à abominação que se levanta contra o Senhor. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Quem é que matava os santos? Os verdadeiros santos. Porque o verdadeiro santo são aquelas pessoas que seguem a Deus, que Deus os faz santo, como está na Bíblia. E não aqueles que foram decretados santos por um homem líder religioso. Então, e quem matava os santos na Inquisição? A Igreja Romana. A Igreja Romana matou mais gente do que o próprio Holocausto, viu, pessoal? Para quem não sabe. Então diz assim, ó. Achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quem são as testemunhas de Jesus? São aqueles que são fiéis a Jesus Cristo, que não se ajoelham diante de criaturas e somente do Criador. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, ela não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que ele não é, mas aparecerá. Para quem estuda, sabe, e eu repito mais uma vez, além de teólogo, eu sou historiador, a Igreja Romana ficou meio que desaparecida uma época, né, por causa de Napoleão na França, e ela só voltou a existir já no século XIX, com o Tratado de Latrão. Então, por isso que ele diz que era e não é, mas vai aparecer. E aí no versículo 9 ele diz: aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Presta atenção. Roma, o Vaticano, está entre 7 montes. Roma e o Vaticano se vestem de púrpura e escarlate. Roma e o Vaticano está cheio de taças e objetos de ouros e pedras preciosas. Roma e o Vaticano mataram milhares de cristãos na Inquisição. Inclusive, quem era o líder da Inquisição eram os jesuítas, do qual esse Papa Francisco fazia parte. Esse bicho é de Pedro, por isso que fala Petrus, o negro. E diz assim: e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei que procede dos 7 e caminha para a destruição. Então eram 7 reis, está caminhando para o 8º, e esse 8º caminhando para a destruição. Onde eu parei aqui, no versículo 9. Dos quais cairão 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Então, o 8º rei é que vai ser a besta do Apocalipse, não o anticristo. É o que vai dar autoridade e vai validar o anticristo. E o interessante, que há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco, o Papa Francisco quis consagrar um certo político aí como um líder mundial. Tudo foi preparado e deu errado, e ele não fez isso, porque não é para ser ele, é para ser o 8º. Então diz aqui, ó, dos quais cairão 5, existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. O Papa Francisco, em relação a outros papas, não durou muito, mas está se referindo ao 8º rei, ao 8º papa. Ele não deve durar muito. E diz assim no 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Esse aqui seria
a União Europeia, né? Que eram 11 países, a Inglaterra saiu, ficaram 10. E eles dão autoridade ao Vaticano. Eles deram autoridade ao Vaticano. Então, diz assim, eles têm um pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão ele contra o Cordeiro, contra Jesus. E, de uma certa forma, a religião católica ela peleja contra aqueles que são fiéis a Jesus Cristo. Né? Não estou nem dizendo que os protestantes evangélicos, não, estou falando daqueles que são fiéis, que são discípulos de Cristo. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aqui não tem dúvida que fala de Jesus. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ora, a perseguição aos que são de Jesus, isso sempre existiu. Na África e no Oriente Médio, então, é terrível. Nos países islâmicos, se você for pego com uma Bíblia, muitas das vezes você é morto. Então está dizendo, eles vão pelejar contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aquilo que eu digo, todos aqueles que são fiéis de Cristo, eles são blindados, nenhum mal pega. Deus os protege, Jesus os protege. Falou-me ainda, João, dizendo, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A Igreja Romana é a maior religião do mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas, e está no mundo inteiro. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. Pode ser que haja um grande incêndio lá no Vaticano. Porque em seu coração incutiu Deus que realize em seu pensamento, o execute a uma e dê à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O Vaticano ele tem um domínio sobre as nações porque ele está no mundo inteiro. E todos os presidentes, reis, primeiros ministros que vão em reunião com o Papa, a tendência é eles ouvirem o Papa, porque o Papa não só é o líder religioso, como o chefe de Estado, e as nações têm medo do Papa se voltar contra elas, porque a Igreja Católica está dentro de todas as nações do mundo. E aí que eu falei do Tratado de Latrão, o que foi o Tratado de Latrão? Foi um tratado que foi assinado em 11 de fevereiro de 1929 pela Igreja Católica Romana e o fascista Benito Mussolini, porque a Igreja Católica era só uma religião, e a partir do Tratado de Latrão, de 1929, Mussolini, que era quem comandava a Itália, deu ao Vaticano o espaço que eles têm hoje, e ali eles se tornaram também um reino, se tornaram um país, o menor país do mundo. Foi graças ao Tratado de Latrão, e foi criada oficialmente a cidade do Vaticano nesse dia, 11 de fevereiro de 1929. E o gozado é que o Bento, né, ele renunciou exatamente nesse dia. Então, esse documento foi assinado pelo Mussolini e a Igreja Católica, o Papa Pio XI. Então, se você contar do momento que a Igreja Católica se tornou um Estado, Pio XI não conta, porque ele já era Papa no momento da assinatura. Então, a partir dele, nós chegamos no Papa Francisco como o sétimo rei. Então, de Pio XI, aí depois veio os outros que eu tenho anotado em algum lugar, mas não anotei aqui. Mas esse próximo Papa que vai entrar agora, ele vai ser o 8º rei descrito em Apocalipse. Então, ao mesmo tempo que ele vai ser o 8º rei descrito em Apocalipse, ele vai ser o 112º segundo a profecia de Malaquias. Bate certinho. Então, eu só não vou falar mais por menor agora, né?
porque eu não sei ainda, não foi escolhido o Papa. Depois que escolher, a gente pode fazer outro vídeo. Mas se o próximo Papa for romano, aí não resta dúvida. Se não for, a gente vai ter que rever isso aqui. Mas aqui as profecias estão batendo, tanto da Bíblia como de São Malaquias e Nostradamus. Pessoal, eu não preparo o vídeo, eu falo daquilo que eu já estudei, que eu já li, anoto algumas coisas, como eu anotei aqui, para não ter que abrir a Bíblia para ser mais rápido, mas é isso. Ou seja, tudo está debaixo de profecia, tanto de homens como da própria Bíblia. E de Malaquias, que foi esse arcebispo católico, eu dou uma atenção maior porque está batendo junto com o que diz aqui em Apocalipse. Tá bom, pessoal? Então agora é só a gente esperar. Hoje eu estou falando aqui, terça-feira, 22 de abril de 2025, o Papa Francisco morreu ontem, dia 21, e o novo Papa ainda não foi escolhido. Assim que ele for, aí nós vamos ter uma visão melhor do que vai acontecer aí para frente. Mas uma coisa é certa, nós estamos vivendo o fim dos tempos desde 2018, 2019, pelos estudos bíblicos, a partir da Páscoa Judaica de 2019, se deu início à grande tribulação que dura no mínimo uns 7 anos. E nós já estamos vivendo esse período. Por isso que todas as profecias do final dos tempos estão se cumprindo. Então é momento, até você que nunca ligou para isso, começar a estudar, ou a ler, ou a ouvir quem estudou, para você poder se precaver com as coisas duras que ainda estão por vir. Vai vir muita tribulação aí ainda, e tem uma maneira de se escapar delas. E aí você, aqui, o canal Missionário Vini Silva é um canal onde você vai aprender essas coisas, além de muitos e muitos outros. Tá bom? É aquilo que eu digo, a Bíblia não é um livro religioso somente, não. Ela é um livro de profecias, ela é um livro histórico, foi considerado que é um livro histórico por causa dos achados arqueológicos. É a constituição do reino de Deus. Eu costumo brincar que é o manual do fabricante para o ser humano. Então é importante que você tenha um conhecimento da Bíblia. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você deixa escrito aqui nos comentários, eu respondo a você. Tá bom? Não deixa de dar um joinha aí, não. Se inscrever no canal para ajudar o canal, para ele crescer. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Vamos esperar, depois que for eleito o novo Papa, aí a gente volta. Fiquem todos com Deus, Vanessa.